Olá, alunos da Escola do Amor. Mais uma vez estamos juntos e lembrando que estamos aqui substituindo o casal Renato e Cris, que já estão chegando por aí. Por enquanto, continuamos com vocês. Na nossa companhia, Bianca, e hoje ajudando os alunos. Um imenso prazer estar aqui. Daqui a pouco respondendo perguntas e você pode participar pelo 35733535, como também você pode nos escrever escoladoamorresponde.com. Essa semana nós temos falado de um assunto importante, a timidez. O que é a timidez? É a inibição diante de situações sociais que impossibilita a realização de atos e fatos no cotidiano pessoal e profissional de uma pessoa. É interessante que a timidez pode ser considerada um ninho de conforto para algumas pessoas escaparem de situações constrangedoras. Por exemplo, quando alguém é chamado para se apresentar em público e outra pessoa diz, não chame tal pessoa, ela é muito tímida. Internamente, o tímido agradece pela ajuda do amigo para escapar dessa ocasião embaraçosa. O medo e a ansiedade possuem características diferentes. Enquanto o medo é a apreensão diante de uma ameaça real ou de um risco de lesão à vida, a ansiedade é um desconforto criado pela imaginação face a uma ameaça, porém menos perigosa e sem muito risco à integridade física. Contudo, a palavra medo está consagrada pelo uso, seja para descrever a timidez ou uma situação de ansiedade com ausência de ameaça real. Nós vamos colocar agora uma matéria que fala a respeito da timidez no sexo, que acontece muito entre os casais. Você acha que os brasileiros estão satisfeitos com a própria vida sexual? Eu acho que não. Não está muito. De uma maneira geral, acho que sim, mas isso é uma coisa individual, né? Acertou quem disse não. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa sobre o comportamento sexual do brasileiro feita por uma marca de preservativos. Foram entrevistadas 1.004 pessoas com idades entre 18 e 65 anos. 51% dos homens e 56% das mulheres se declararam infelizes na cama. Pesquisa feita a cada 2 anos em 37 países tem o intuito de traçar um perfil sexual da população, avaliando quais são as dúvidas, problemas e expectativas das pessoas. Das informações levantadas, talvez a mais relevante e que explica a possível insatisfação do brasileiro com sexo seja a dificuldade em falar sobre o assunto. Você tem dificuldade para falar sobre sexo? Tá respondido. Tá respondido. É melhor não falar. Apesar do aparente comportamento liberal dos brasileiros, 93% dos entrevistados afirmaram que o tema sexo é tabu. No meu caso na minha criação, de mãe, de pai, tudo retraído, né? Este psicólogo explica que, por uma questão cultural, para grande parte dos brasileiros, a palavra sexo carrega ideias de proibição e vergonha. Imagina como era o Brasil de 1500, se deparando ali com todas aquelas pessoas nuas e se relacionando, afetiva e sexualmente de uma forma que eles jamais conceberam no país de origem, que era Portugal. Esse histórico, ele traz uma certa vergonha para nós. As Índias eram violentadas, pelos portugueses que aqui chegaram. E quais serão as dificuldades para uma vida sexual feliz? A rotina do dia, a rotina do trabalho, a rotina de tudo, isso estraga bastante o relacionamento. Relaxo na aparência, depois que casa relaxa, então isso não pode acontecer. Os especialistas apontam alguns problemas. A falta de sintonia entre os parceiros é um deles. Cada um quer de um jeito ou em uma hora diferente. Tem que ter diálogo, tem que ter companheirismo, tem que ter fidelidade, que falta muito. As pessoas, elas pensam só em si mesmas, elas não levam a sério o pensamento das outras pessoas, não consideram o que a outra pessoa quer. 6 em cada 10 brasileiros também têm dificuldade em admitir um problema sexual. Por vergonha, escondem a situação e demoram em procurar tratamento. Outra dificuldade é a falta de comunicação. E na hora H, a falta é de criatividade.
Sim, os problemas existem, mas tem também muita gente satisfeita por aí. Por enquanto, estou satisfeita. Muito feliz, porque eu procuro assim, me dedicar na minha vida sexual com a minha esposa, dia após dia. Para quase 70% dos entrevistados, é possível manter o desejo vivo mesmo em um relacionamento longo. Cada um tem que passar por outra sua dificuldade, porque senão o casal não tem como se resolver lá na frente. Né? Se ele guarda para si a sua dificuldade, ele não sabe o que ela gosta e vice-versa. Se está ruim, dá para melhorar. Se está bom, pode ficar ótimo. Como nós vimos na matéria, esse rapaz que colocou que sempre investe na vida sexual com a esposa é uma boa dica, né? Ele está sendo muito inteligente. É uma coisa que parece pequena, que pode se deixar levar, que pode deixar rolar ou acontecer, mas não é não. É importante o diálogo, é importante um conhecer o outro realmente. Isso faz parte da cumplicidade. E olha, faz muita diferença no relacionamento, a parte sexual. Eu fiquei chocada. Metade das pessoas são infelizes nessa área. A vida sexual, ela é um termômetro do relacionamento, né? Exatamente. Me chamou a atenção um rapaz, ele comentou que é interessante expor a dificuldade por parceiro. Né? Ele falou, olha, sempre que eu tenho dificuldade, eu falo com ela, ela fala comigo. E é aí que a timidez entra e atrapalha tudo, porque a pessoa não consegue expressar, ela tem vergonha do que o outro vai pensar da dificuldade dela. Pois é, nós estaremos tratando sobre o assunto de timidez. Nós vamos conhecer a pergunta da Ângela. Não sou feliz em meu casamento. Meu marido me ama, mas diz que eu o controlo demais. As brigas estão piorando a cada dia e já penso em me separar, mesmo gostando muito dele. Imagine, Ângela, se a moda pega. Todo mundo que tem dificuldade no relacionamento já quer se separar. Ninguém viveria junto. Na verdade, tem que superar as diferenças que existem, principalmente em você, tá? Para que o relacionamento viva bem. Não é a separação que é a solução. Quando duas pessoas vivem juntas, com cabeças diferentes, pensam diferente, de uma forma diferente, é o amor que as une e mantém lado a lado. Então é importante que você foque no que precisa mudar, como ele também, para que os dois vivam bem. Agora, você falar em separação diante dessa situação, então o seu relacionamento realmente está com prazo de validade para terminar. Prazo de validade. Porque não se age dessa maneira diante das diferenças. As diferenças existem, o que falta em você tem nele, o que falta nele tem em você, e ali os dois se encaixam, né? Se tornam os dois uma só carne, uma só pessoa, para viverem bem. É por isso que existem as diferenças. Se duas pessoas forem exatamente iguais, imagine como não vai ser. Imagine dois bicudos. Pois é, não tem acordo, não tem entendimento. E outra coisa, você perde muita oportunidade de aprendizado. Imagina você com uma pessoa igualzinha a você, o que ela tem a acrescentar na sua vida? Então é um erro as pessoas ficarem buscando isso. E outra coisa, esse negócio de encontra dificuldade e fica pensando em se separar, vai naquela questão dos mitos que nós ensinamos há um tempo atrás. A pessoa se isenta de responsabilidade, de lutar por aquele relacionamento, porque ela acredita que simplesmente não deu certo. Não foi a pessoa certa, então fazer o quê? Ela não quer fazer sacrifício, essa é a verdade. Ela não quer abrir mão das suas vontades, ela não quer abrir mão da sua maneira de ser, do seu jeito de ser, para então salvar aquele relacionamento, entendeu? E aí está a grande dificuldade. Então é mais fácil dizer o seguinte, não, vou sair fora, vou me separar, errei, do que querer trabalhar ali junto da outra pessoa para resolver o problema. As pessoas têm que entender que a pessoa que é irredutível, ela sempre sai perdendo na briga.
A pessoa que não se rende, que não se dobra, que não se abaixa um pouco, ela sempre vai sair derrotada. Como no meu caso, falamos no programa anterior, de ontem, né, anterior, da timidez do meu marido. Aprendemos um com o outro. Ele aprendeu um pouco comigo, a minha espontaneidade, ele pegou um pouco de mim e eu peguei um pouco da descrição dele, da dosagem certa dele. Então a diferença no relacionamento é bacana para isso, para trazer esse equilíbrio. Um aprende um pouco com a diferença do outro. Então, aplique isso e você vai ter o problema resolvido. Vamos à próxima pergunta. No meu casamento, houve traição de ambas as partes. Decidimos continuar juntos, mas eu não consigo esquecer o que aconteceu. Em nossas discussões, sempre acabo falando sobre a traição dela. É a pergunta do Fábio. Bianca. Olha, Fábio, você sabe que esquecer, a gente nunca esquece. Fica ali. Algo que acontece na nossa vida se torna uma cicatriz, como uma cicatriz no nosso corpo, porque cada vez que a gente olha, a gente vai saber o que aconteceu. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que sentir a dor, a mesma dor daquele dia. Então, o fator esquecer é algo que você tem que manter sob controle, você tem que saber conviver com isso. Mas você não pode deixar essas lembranças interferir no seu relacionamento de hoje. Até mesmo porque você falou que nas discussões você joga isso na cara dela. Mas você também pisou na bola. Entende? Então, assim, poxa, vamos juntar os pensamentos, vamos tentar resgatar esse relacionamento juntos. É isso que você tem que fazer com a sua esposa. E não tá atacando sempre isso na cara dela todo o tempo. Isso não vai ajudar. E vocês não vão chegar a lugar nenhum. Então, perdoar é uma questão de decisão. Você tem que decidir perdoar sua esposa, assim como me parece, você não citou, mas me parece que ela te perdoou, porque você fala que é você que sempre toca no assunto. Então, assim, siga o exemplo dela, decida perdoar. E esquecer, deixa lá o que aconteceu no passado, mas esquecer a gente não esquece, não é verdade? A gente tem que saber conviver com aquilo que foi feito. Superar aquela situação. Exato. E é interessante nesse caso que ele também errou. Peraí, você está no mesmo barco que ela. Você tem que enxergar isso. Volta aí os costumes de uma sociedade machista. Ela foi pior? Não, os dois erraram, os dois cometeram o mesmo erro. Então, por quê? Naturalmente, humanamente, você já deveria pensar, bom, não estou em condições de acusá-la, de julgá-la, porque eu fiz a mesma coisa. Mas você não tem olhado assim, você tem olhado só o que te feriu, seu orgulho está ferido, você se sentiu diminuído, humilhado, mas ela sentiu a mesma coisa, não é porque ela é mulher que dói menos, que seja diferente, não. Então é um processo para os dois têm que aprender a superar, os dois têm que perdoar, os dois têm que vencer. Claro que não é uma tarefa fácil, né? Uhum. Na verdade, ele não perdoou. Diz que perdoou, mas não perdoou, porque a pessoa, quando perdoa, ela põe uma pedra naquilo e ela segue em frente. O caso foi resolvido, tanto da sua parte como da parte dela. Se você não fizer isso, então isso não vai à frente, esse relacionamento. Vão passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e o assunto é sempre o mesmo. Então, você tem que decidir, colocar um ponto final na história e acabou. Ah, mas eu não suporto com a ideia do que ela fez, não perdoou. Então, como é que você vai continuar dentro desse relacionamento assim? Você não é feliz pelo que aconteceu e você também não terá condições de fazê-la feliz. Nem você não terá condições de fazê-la feliz e nem ela será feliz ao lado de uma pessoa que está todo o tempo jogando ali na cara dela em qualquer discussão, um passado que já deveria estar resolvido. Eu quero colocar a história da Monique e do Alan. Preste atenção, você vai entender as lutas que eles tiveram e como na palestra o relacionamento foi recuperado. Eu procurava preencher um vazio que havia dentro de mim com homens, me envolvi com um homem casado e brinquei com várias pessoas, com o sentimento de várias pessoas. E mesmo assim, quando a pessoa me pedia alguma coisa mais séria, eu fugia, tentava escapar para um lado e de outro. E eu não conseguia me ver casada, me ver com alguém, ser fiel a uma pessoa só. E era uma pessoa totalmente mentirosa, mentia bastante com os relacionamentos que eu tinha. Procurava me preencher.
Até que na terapia eu comecei a frequentar, a participar. Eu vim buscar, tentar entender o que eu sentia. Eu vim tentar preencher primeiro o vazio que havia dentro de mim. Eu fiquei sozinha por um tempo, fiquei sozinha me tratando, para depois procurar uma pessoa, a pessoa certa. Cheguei na terapia também, com a história praticamente igual a dela. Eu saí muito cedo da casa dos meus pais, saí com 16 anos para morar sozinho. E quando eu comecei a morar sozinho, eu comecei a conhecer também um monte de mulheres. Eu era muito mentiroso, iludia as mulheres. Tinha relacionamento também com mulheres casadas. Tinha mulheres casadas também que falavam que era solteira, que mentia para mim também, falando que era solteira, mas na verdade era casada. E eu vivi um bom tempo desse jeito, com essa mentira dentro de mim, mentindo para as pessoas e as pessoas mentindo para mim. E teve uma hora que, para mim, eu falei, não, tem que colocar um basta. Daí foi quando eu cheguei na terapia. Vou colocar um basta porque eu mentia para as pessoas e as pessoas mentiam para mim. Eu queria enganar elas, mas na verdade eu que estava sendo enganado. E de uma hora para outra eu comecei a perder tudo. Através das minhas mentiras, das mulheres que eu saía, eu comecei a me envolver também no mundo das drogas. Foi quando eu cheguei, falei, não, acabou. Foi quando eu planejei também me matar, através da minha vida sentimental. Porque eu buscava uma pessoa, quando tudo parecia dar certo, do nada desabava tudo. Eu vim na terapia do amor, primeiramente, para cuidar de mim, para entender primeiro eu tinha que cuidar de mim. Eu falei assim, não adianta eu entrar num relacionamento na situação que eu estou agora, porque eu vou fazer a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa que eu estava no mundo. Foi quando eu cheguei na terapia, comecei a pegar os ensinamentos, comecei a colocar em prática. Logo em seguida, foi até uma história bacana que teve a caminhada do amor. Eu comprei um kit, eu já estava olhando para ela, observando ela. Eu comprei esse kit e convidei ela. Ela já estava entendendo sobre a terapia, o que era a caminhada do amor. Daí ela aceitou. Daí nós fomos no bosque, andamos, eu contei toda a minha história para ela, porque eu falei assim, não adianta eu mentir, falar o que eu não era lá no passado. Eu contei tudo, eu falei, eu saía com mulher casada, eu era um tranqueira, mentia, fazia de tudo. Logo no primeiro encontro? Logo no primeiro encontro. Eu falei assim, eu já vou falar tudo, se ela quiser ficar comigo, ela já vai me conhecer agora. Foi bem assim mesmo, ele falou... Acho que você não ficou chocada, porque você também não era coisa que se... Não era flor que se cheirava também, eu contei a minha história para ele, o que eu já tinha vivido, o que eu já tinha passado. Não adianta você começar um relacionamento, aí tá namorando, aí depois você descobre, nossa, mas você não falou isso pra mim, você deveria ter falado isso pra mim. Então, para não ter conversa, é melhor você abrir o jogo para a pessoa que você tem interesse, para começar certo. Não adianta começar com mentira que vai dar errado. Vamos ir para terapia juntos, começamos a seguir tudo certinho, tudo bonitinho, namoramos num relacionamento perfeito, sem relação sexual, noivamos, ideamos tudinho o nosso casamento, como é que ia ser na igreja, as festas, tudo. Graças a Deus hoje casamos na igreja também, na terapia, e hoje tudo isso faz parte da nossa vida, só tem que agradecer. Quanto tempo de casado? Faz 1 ano e 4 meses. Amém. Feliz? Muito feliz. Ele é o homem da minha vida. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you.
E eu quero atender a pergunta da Sueli, esclarecer a sua dúvida. Nos últimos meses, houve muitas brigas em meu casamento. Agora, faz 3 semanas que meu marido saiu de casa e foi morar com uma mulher, 18 anos mais jovem do que eu. Como faço para restaurar o meu casamento? Ô Sueli, ele tomou a decisão de sair de casa e estar com essa pessoa. Você ir atrás, você se humilhar, você implorar para ele voltar, não é o caminho. Você tem que entender que no momento que a pessoa ela troca uma outra, que foi o caso dele, existem 2 pontos a serem destacados. Primeiro, os problemas que existiam entre vocês, porque o que motivou ele sair de casa, certamente porque ele via coisas em você que ele cobrava mudança, que ele não gostava, etc. e tal. E você nele também. Raras exceções de relacionamentos que nunca tiveram problemas os dois e ele acabou abandonando ela. E você deve trabalhar para corrigir isso, mudar no que você precisa mudar, para que amanhã ele voltando, que é possível a volta dele, ele encontrar uma mulher diferente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que leva um homem a abandonar uma família e ir morar com uma outra pessoa, de repente que tem idade para ser filha dele, já é algo espiritual também. E quando se trata de algo espiritual, nós temos que usar armas espirituais para vencer, para se proteger e para combater tal situação. Agora o que você tem que fazer é cuidar de si mesma, é entender que você tem um valor, tá? E claro, refletir, ver no que você precisa mudar como esposa, principalmente se você quer ele de volta, lutar por ele, sem abrir mão desse relacionamento, sem desistir, sem deixar se levar pelo que você está vendo, nem muito menos por aquilo que você está ouvindo, porque lutar por alguém que está com outra não é uma tarefa fácil. Você vai ver o que não gostaria de ver, você vai ouvir o que não gostaria de ouvir, mas no final você vai ter a vitória. Se você se importar com as coisas que ele fala ou com as atitudes que ele tem, você vai se desanimar, você vai se abater e você vai acabar se entregando a essa situação, que isso não é nada bom. O erro da maioria das mulheres que passam por essa situação é achar que se o marido não está dentro de casa, está tudo perdido. Não, muitas vezes se perde com a pessoa dentro de casa mesmo, porque as brigas, a incompatibilidade, a incompreensão entre os dois se torna tão extrema que causa problemas maiores. Então, você tem que pensar em você. Nesse momento, você teve erros? Ok, vai em busca de mudar, de se transformar. Primeiro por você, primeiro porque você quer ser uma pessoa, uma mulher melhor. E depois, automaticamente ou consequentemente, o seu relacionamento vai ser diferente em função de você estar diferente. Não porque você implorou, não porque ele resolveu voltar para casa, não. Porque você se transformou numa pessoa diferente. Através da sua mudança, ele vai reconhecer, ele vai ver. São inúmeros os casos que nós vemos isso. Uma pessoa que vem buscar ajuda muda. Através da mudança dela, o outro se desperta, chama a atenção àquela nova pessoa. A mesma pessoa, a antiga, não deu certo. Você não quer ser a mesma pessoa. E eu acredito também que você não quer ou não deveria querer a mesma pessoa de marido. A mesma pessoa que saiu de casa, que foi em busca de um relacionamento extraconjugal, não é essa pessoa que você quer, não é verdade? Então, a sua luta vai ser por um relacionamento transformado. Isso nós damos as armas aqui na Terapia do Amor. Bianca. Exatamente. Às vezes, eu sei que soa meio repetitivo. Parece que a gente fala as mesmas coisas para você.
Mas é que não tem outra, é como receita de bolo, é isso, é assim que dá certo. Como na questão da distância, eu sempre repito, você pode lutar pelo seu relacionamento à distância, não há problema nenhum. Não é necessário a pessoa estar ao seu lado para que você sinta que está dando certo, que está funcionando, que não está funcionando. Não é necessário. Acredite, faça, siga a receita que nós estamos dando, que a resposta é certa. E quando nós orientamos uma pessoa que foi traída, nós já estamos ajudando tantas outras que está nessa situação. E volta e meia, nós temos, aliás, de todas as perguntas aqui da Escola do Amor Responde, a maioria delas acaba envolvendo a traição. Vamos conhecer a pergunta do Cristiano. Mandei minha esposa embora. Agora estou arrependido, mas ela não quer voltar. Ela tem 19 anos e eu 29. Ficamos 3 anos juntos. Preciso de um conselho. Bianca. Olha, Cristiano, o Cristiano que mandou a mulher embora tem que desaparecer, ele tem que sumir de cena. Porque enquanto ela vê esse Cristiano que a expulsou de casa, ela não vai querer voltar. Então, em vez de você estar forçando a barra, estar em cima dela, volta para mim, implorando, não, foca em você, ô Cristiano, foca onde você errou. De repente você é nervoso, você é impulsivo e você tomou essa atitude de mandá-la embora sem pensar muito bem. Então agora o que você tem que fazer, Luciano? Comece a parar suas próprias arestas, comece a focar em você. A sua mulher, ela tem que ver um Luciano diferente e cabe a você apresentar esse Luciano diferente para ela. E você mandou embora, tomou uma decisão errada, quem nunca errou. Hoje você está arrependido e expõe isso a ela também, porque você teve uma atitude bacana em reconhecer o seu erro e isso impulsiona a pessoa a mudar, sabia disso? É difícil quando a pessoa não reconhece que errou. Você está arrependido? Expõe isso a ela. De repente você agiu com a cabeça quente, teve um repente lá, não deveria. E eu tenho certeza que se ela vê sinceridade em você, ela pode voltar e vocês viverem bem, ser felizes e tal. Mesmo que ela, no primeiro momento, não aceite, não fique triste não. Porque através da sua sinceridade, isso tudo vai mudar. Pode ter certeza. Mas tem uma coisa aqui que eu quero colocar. Por que ele mandou ela embora? Nós estamos considerando o que você disse, que está arrependido, como se você tivesse errado realmente. Mas tem um outro lado, que talvez nós aqui não estejamos sabendo. O que ela fez para ele mandá-la embora? Então é algo que você também precisa considerar. Não é se arrepender simplesmente e querer de volta a qualquer custo. Pense, aquela pessoa que você mandou embora, você quer ela de volta? Aquela mesma? Ela não te deu motivos para mandá-la embora? Porque como que alguém chega e manda a esposa embora assim do nada? Então é algo a se pensar também. De repente ele fez o que era certo naquele momento. Talvez não muito bem a atitude, não foi muito correta, mas fez o que tinha que fazer no momento. E agora, por causa da falta dela, ele se arrependeu, mas não por ele ter feito errado. Então é importante você considerar isso, Cristiano. Se for isso, você também, da mesma forma que você não pode querer ser a mesma pessoa, o mesmo marido, você também tem que desejar que ela seja uma esposa diferente e lutar por isso. Claro que se você é que está começando, você está dando o primeiro passo, vai começar em você e através de você vai alcançá-la também. Muito bem, eu quero que você conheça o casal Rosângela e Álvaro que nós ajudamos. Na nossa vida aconteceu tudo. Separação, meu esposo, a gente tinha um casamento de 13 anos, aparentemente um casamento que estava bem, mas não estava, né? Então, com 13 anos, aí começou brigas, muita briga dentro de casa, eu tinha depressão, né? Eu tomava remédio controlado e só pensava em morrer, né? Fica acarretado, sobrecarregado, né? Então, a gente fazendo o melhor que pode, só vem cobranças. Então, a gente procura uma válvula de escape,
com os amigos, sai do trabalho, fica conversando, tomando alguma coisa e tal. E aí vai sempre não querendo voltar para casa, porque tem muitos problemas, né? Quer fugir dos problemas. Fugir dos problemas. Então, a gente acha que isso não vale a pena. Então, muda completamente o pensamento. Não vale a pena voltar. Se vai ter problema, deixa quieto. Então, vai passando horas e horas e vai piorando cada dia, cada dia. Então, a nossa vida virou um inferno, porque ele já não aguentava mais aquilo. Eu entrava lá na empresa dele, na empresa onde ele trabalhava, e lá eu me escondia lá dentro, só para ver os passos dele e se ele estava com alguém lá dentro. Então, aquilo dali tornou-se um inferno tão grande que eu queria mais ainda tirar minha própria vida, mas eu queria mudar aquela situação, eu não conseguia. A pior situação foi quando ele já não suportava mais voltar para casa e eu queria ele sempre ao meu lado. Então, a cobrança foi crescendo e ele aí começou a ficar final de semana fora. Era quinta, sexta, sábado. E quando ele chegava em casa, eu já estava pronta para brigar, porque eu digo, ele só pode estar com mulher. Né? Só aquele pensamento, ele está com alguém, ele está ficando com alguém. E aquilo dali foi acontecendo a cada dia. Então, o meu pior momento foi quando ele chegou em casa e falou assim, eu não suporto mais você. Eu não suporto nem ouvir mais a sua voz. Vou sair de casa agora. Então, eu achava que nunca ele ia fazer aquilo. Porque eu já tinha desejo de suicídio, queria tirar a minha própria vida. E a única pessoa que eu tinha aquele amor, né, que era o meu esposo, ele ia embora. Então, para mim, tudo já estava acabado ali. Aí ele saiu de casa, foi morar com os 2 amigos. Aí, de lá, ele veio aqui para São Paulo. Eu estava em Pernambuco. Eu estava lá em Pernambuco, então ele veio para cá e eu fiquei lá. O que passava é que não tinha mais como suportar, né? Então tinha que ir para longe. No caso, eu vim de Pernambuco, o pensamento era mais longe ainda. Só que chegou aqui, como eu tenho a minha mãe aqui, então dei um tempo e não levei adiante a ideia de ir embora para longe, né? Queria mais distância, sofrendo, acabado, destruído, cheio de vícios, também tive um pouco de depressão, sofrendo por causa da separação, que não queria separar, na verdade, dela, nem da família, nem das filhas, mas como eu não tinha entendimento, nada, era tudo destruído. Até que um dia, passando um tempo aqui, sobre a minha mãe, eu disse, eu vou em Pernambuco passar e vou buscar o pessoal lá que está sofrendo lá. Não foi eu que mandei, mas foi, eu digo, então vamos ajudar. Eu não estava preparada. Eu queria ele, mas eu não queria mudar. Eu pensava que o problema era só ele. Foi ele que saiu, foi ele que me deixou, né? Mas aí depois eu fui descobrindo que eu tinha que mudar, porque eu era muito ciumenta, eu pegava muito do pé dele. Eu era como dizer, eu queria ser o cabeça, né? Tudo era eu. Então ele sofria, mas eu não entendia isso. Aí quando eu cheguei na terapia, digo, pronto, agora essa aqui é a última porta, né? Aí eu vi uma esperança. Eu digo, não, tem algo que vai acontecer na minha vida. E aí, o primeiro que aconteceu foi o quê? Foi a mudança dentro de mim. Eu errei muito por conta das consequências do dia a dia. Não enxerguei certas coisas que se eu tivesse um entendimento, eu não faria também. Só que é o seguinte, a gente não tem entendimento, vai fazendo, vai vivendo, vai fazendo as coisas erradas. E chegou um ponto que eu tive que também mudar, como ela mudou. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Como eu falei ainda há pouco, a timidez ela se divide em 3 grupos, pequena, média e intensa.
Quase todos temos a pequena timidez. Alguns sinais e sintomas iniciais aparecem antes de uma exposição, como uma apresentação em público, por exemplo, taquicardia e nervosismo. Estes sintomas duram de 1 a 2 minutos. Em seguida, a pessoa se tranquiliza, anima-se e começa a gostar da situação, interagindo com os ouvintes. Daqui a pouco eu vou falar a respeito da timidez média. Você que ainda não deixou a sua pergunta, 3573-3535, e você pode acessar escoladoamorresponde.com. Eu quero fazer um convite porque nós teremos a estreia do filme Os 10 Mandamentos no cinema e você deve já preparar o ingresso, tá? Não apenas seu, mas dos seus familiares. Eu vou com a Dani, a Bianca vai com o esposo, né? Com certeza. Nessa estreia vai ser algo espetacular. Fez sucesso na televisão brasileira, alcançando índices extraordinários de audiência na TV Record e estará no cinema com cenas inéditas. Eis aqui o meu filho, eu consagro a ti. A jornada de fé e esperança que emocionou o Brasil. Chegou a hora de nos tornarmos um povo livre e forte. O sonho de liberdade que fez história na televisão. Estenda tua mão sobre as águas e haja sangue por toda a terra do Egito. Agora no cinema. Maldito Moisés, malditos hebreus! Mas não adianta, não vou ceder! Não vou! Os 10 Mandamentos, o filme. O Egito inteiro irá chorar pelos seus mortos. Maldição! Vamos massacrar esses hebreus e Moisés vai pagar por tudo que fez. O melhor da superprodução da TV, com cenas inéditas e um final ainda não visto. Um filme para ficar na lembrança. Em fevereiro, nos cinemas em todo o Brasil. A estreia dos 10 Mandamentos estará acontecendo nesse mês de janeiro nos melhores cinemas do Brasil. Vamos a mais perguntas e respostas aqui na Escola do Amor. Sou extremamente ciumenta e não consigo me controlar. Já perdi 3 relacionamentos por causa disso. E meu atual namorado já fala em me deixar. É a pergunta da Elaine. Dani. Sua pergunta já vem com a resposta, porque você sabe qual é o problema: o excesso de ciúmes. A questão é que o ciúmes é uma enfermidade, você sabia disso? Precisa ser tratada. Você não pode se considerar, se rotular uma pessoa ciumenta e pronto. Não. Ciúmes tem cura, e nós mostramos aqui diariamente o caminho para essa cura. Isso é importante, você enxergar a realidade, combater o problema. Você nunca vai ter um relacionamento saudável enquanto você estiver sujeita aos ciúmes. Você sabia que ele faz você ter fantasias? O ciúmes aflora a imaginação e sempre de uma forma negativa. Você acaba se rendendo à sua imaginação, aos seus impulsos, às suas emoções e sempre causando algo ruim, sempre constrangimento, sempre sofrimento, sempre você está aí angustiada, talvez arrependida, porque o ciúmes pesa na sua consciência. As atitudes que ele fez você tomar te causam vergonha, mas você sempre recai no mesmo erro. Você precisa combatê-lo, você precisa se curar. O ciúme tem atrapalhado muitos relacionamentos, não é só o seu, não. E uma coisa que eu quero aproveitar, já que o assunto é o ciúme, e falar para você, para todas as mulheres, serve para os homens também.
Quando uma mulher casada, ela tem ciúme do marido, esse ciúme excessivo, doentio, é um sinal que ela não tem sido uma boa esposa. Sabia disso? E qualquer outra mulher que se aproxima do seu marido é uma ameaça para ela. E por isso que ela se sente insegura. Isso também serve aos homens. Quando o homem sabe que ele não tem sido um bom marido, qualquer outro que se aproxima da sua mulher é uma ameaça para ele e desperta logo o ciúme. Você vê que é um problema seríssimo. E se você está sozinho, está solteiro e os relacionamentos não deram certo por causa do ciúme, você tem que combater a raiz. Nós ensinamos dentro das palestras como a pessoa superar, resolver o problema do ciúme e ser feliz. Vamos à próxima pergunta. O José diz: sempre discuti muito com minha esposa, mas após nossa última briga, ela saiu de casa e disse que não vai mais voltar. Não sei o que fazer. Bianca. Olha, José, fica calmo, tranquilo, porque tem solução. Mas a solução está em você reparar os seus erros, José, porque você mesmo fala que você era nervoso, que vocês brigavam muito. Então, a sua mulher, enquanto ela olhar para você e ver esse José antigo, sabe, ela não vai querer voltar. É óbvio que ela não vai querer. Então, em vez de você correr atrás dela, em vez de você forçar a barra, implorar para que ela volte, sabe, começa a trabalhar em você, começa a prestar atenção aonde você errou, começa a corrigir os seus altos defeitos, sabe, os seus próprios defeitos, porque é isso que dá para outra pessoa a segurança de que ela pode voltar, o sinal verde de que ela pode voltar. É quando ela vê a mudança, não quando ela ouve, não quando a pessoa fala, não quando você fala o que ela quer ouvir, não quando você faz 1001 promessas que dessa vez vai ser diferente. Não, isso não funciona. A pessoa só volta, só sente segurança de voltar quando ela vê a mudança de atitude. E procurar também não deixar se levar pelo que ouve, porque nem sempre a pessoa ouve o que quer ouvir. Essa é a realidade, principalmente numa separação, que foi o seu caso. Nós já atendemos casais que, antes de reatarem através da terapia, das palestras, ele dizia: eu não amo mais você, eu não volto mais, eu não quero saber de você. Mas voltou e o relacionamento foi reatado. Imagine se a pessoa que ouviu aquilo acreditasse no que estava ouvindo. Não, realmente, se ele disse que não vai voltar mais, então ele não vai voltar mais. Se ele disse que não me quer mais, não me ama mais, então realmente não tem mais jeito. Aquilo não teria acontecido. Mas a pessoa, ela não deixou se levar por aquilo que estava ouvindo e muitas vezes até vendo. E foi em frente, lutou e conquistou a felicidade, né? Exatamente. Às vezes as pessoas querem pagar para ver, não é verdade? Às vezes as pessoas querem ver uma mudança. E às vezes outras se deixam exatamente levar pelo aquilo que ela está ouvindo da outra. Eu não te quero mais, eu não vou voltar. E a pessoa pensa: pronto, acabou a situação. E na verdade não acabou. Na verdade o que vai fazer isso voltar a existir é a sua mudança de atitude. Então mude de atitude, mude de pessoa, seja uma nova pessoa, que a sua mulher com certeza vai te ver diferente também. E eu quero aproveitar e colocar agora uma matéria que fala sobre esse trabalho que nós fazemos, de ajudar os casais, noivos, namorados, solteiros e levar as pessoas à felicidade. Qual foi a desilusão amorosa que você já enfrentou na sua vida? O primeiro problema foi uma desilusão, bem quando eu era bem novo, mais jovem, uns 14 anos, né? Que eu fui abandonado por uma garota, enfim, eu não tinha maturidade para levar um relacionamento. Chegamos a nos relacionar devido aos pais, a família não aceitar a gente junto, né? A gente acabou tendo que se separar, sofri aí por uns 3 longos anos, né? Para mim foram praticamente uma eternidade. A pessoa sábia, ela sabe falar e ela sabe a hora certa de falar. E é uma coisa que você não aprende isso nos livros. Não dá para você aprender. Às vezes nem com experiência as pessoas aprendem isso, né? Tem pessoas que são casadas há 20 anos e até hoje não conseguem falar a coisa certa. Ou deixar para falar um assunto, determinado assunto na hora certa. Não conseguem, não sabem. A pessoa não estava preparada para um relacionamento e acabou sendo frustrante, porque o meu objetivo era diferente do objetivo daquela pessoa. Eu queria algo sério e aquela pessoa não queria. Então acabava sendo frustrante, porque eu acabava gostando da pessoa e a pessoa não gostava de mim. O amor burro, ele está
mais presente no mundo e na vida das pessoas do que o amor inteligente. Por exemplo, uma pessoa que nasce para ela ser ignorante, ela não precisa fazer nada. Ao não investir na inteligência amorosa, o seu amor com certeza vai ser burro. Há 9 meses eu tô vindo às palestras, né? E cheguei assim, fechada, não queria saber mais de relacionamento nenhum. Meu primeiro relacionamento, eu achava que ele tinha que me aceitar do jeito que eu era. Ele achava que eu tinha que mudar certas coisas e eu não aceitava as mudanças, né? Até que o relacionamento acabou. Eu me senti como se o meu castelo tivesse desmoronado, né? Que todos os planos que eu tinha feito ao lado dele tinha vindo por água abaixo. A mulher, ela quer resolver tudo, ela tem isso de bom, ela gosta de resolver, ela gosta de... Sabe, ela não quer ter problemas, ela não quer ter nada ali entre ela e o marido dela, entre os filhos, ela quer resolver os problemas. Mas muitas vezes, na forma de falar dela, como ela resolve o problema, por falta de sabedoria, ela cria outros problemas no relacionamento. Lá na adolescência, na parte dos 15 para os 16 anos, eu tive relacionamentos que eu vi que não trazia nenhum benefício para mim. No caso, eu era movido pela emoção, era muito levado pelo coração. A gente via uma garota, pô, bacana, legal, já se interessava. Via que ela estava dando mole e começava a gostar. Mas caramba, nem conheceu a pessoa, nem sabe quem é a pessoa. Como que a gente vai, né? Às vezes se deixa levar pelo coração e acaba perdendo grandes oportunidades lá na frente. Para você fazer o amor acontecer, fazer o amor crescer, você tem que focar. E focar nas coisas certas. Conheci uma outra pessoa, né? Inclusive foi a última namorada que eu tive. Foi um relacionamento de 3 anos e 8 meses, onde a gente até se amava, até se gostava, até se dava bem. Mas devido aos vícios que a gente tinha vício, tanto de bebida como de cigarro, né? Como de drogas também, ela começou a ficar muito agressiva comigo, né? Eu também, em alguns pontos, enfim, foi se desgastando. A gente atende a beça pessoas assim, através do rádio, da TV, e pessoas falando, olha, nós já voltamos entre idas e vindas, né? Nós temos 5 anos aí de relacionamento, entre idas e vindas. Isso é um amor burro, né? As pessoas pensam, no fundo, que elas estão... O amor é muito forte, porque ainda não conseguiu mantê-las longe uma das outras, mas não, esse amor é burro. Depois que esse relacionamento acabou, eu acabei me envolvendo com pessoas onde essas pessoas não assumiam um compromisso comigo, não me valorizava e com isso eu acabei me frustrando, né? Fui me desvalorizando, aí eu comecei a me fechar pro amor. A pessoa que é mais fechada, ela precisa se permitir, se esforçar para se expressar um pouco melhor, senão você não vai abrir a porta para o amor. A pessoa está do teu lado, ela está querendo te amar, ela está querendo resolver o problema, mas ela não consegue entrar porque você fechou a porta e jogou a chave fora. Eles se dispuseram a vir até as palestras para aprender qual a sua lição. Hoje eu estou tranquilo, meu coração está em paz no momento, né? E agora eu vou cuidar de mim, para que lá na frente eu possa fazer uma pessoa feliz da forma que eu sempre sonhei. Conforme as palestras vão vindo, as direções vão vindo, as orientações vão vindo, as dicas vão vindo, a gente acorda, eu estou no lugar certo. Eu precisava de uma direção nova para minha vida sentimental, porque até então tudo que eu estava fazendo não estava dando resultado. E eu ouvi que as palestras tinham uma direção diferente, então eu falei, eu vou vir buscar para que eu venha ter resultados. Deixei a emoção de lado, deixei o coração de lado, outras pessoas de lado, agora eu vou buscar por mim. Hoje eu me sinto preparada para entrar no relacionamento, eu me sinto completa, me sinto feliz comigo mesma. E você, também deseja descobrir que conselhos caberia a você? Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 8 horas da noite, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca mais tempo, a palestra é gratuita. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento
dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393, 0 operadora 21 3296 9393. A terapia do amor acontece em 3 horários nessa quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 da noite, sendo que 10 da manhã e 3 da tarde na Catedral do Brás, na Avenida Celso Garcia, no número 499, e às 8 da noite, no mesmo endereço, no número 605, você não vai pagar nada e vai ter a direção para ser uma pessoa feliz e vencedora. E o assunto que nós estaremos tratando é a respeito da timidez, como vencê-la, né? Algo que tem acometido muitos inclusive que ainda não se deram conta. Nós já falamos sobre a pequena timidez, eu disse que divide em 3 grupos. E eu quero agora falar a respeito da média. Os sintomas e sinais da média timidez aparecem com mais intensidade. O corpo e o semblante denotam uma rigidez que é visível para os ouvintes durante toda a apresentação. A pessoa deseja que o tempo da exposição passe o mais rápido possível para que o mal-estar causado acabe logo. Já já eu vou falar a timidez intensa. Eu quero ver a próxima pergunta e a Dani vai responder. Vamos lá. A Luana diz: terminei meu namoro porque tivemos uma briga grave. Nos amamos muito, mas ele é orgulhoso e não quer mais reatar comigo. Pois bem, Luana, você precisa entender que namoro é fase de conhecimento, é momento de avaliação. Não está determinado que vocês vão viver eternamente juntos. Ele está te conhecendo e você deveria estar fazendo o mesmo, conhecendo para ver se vale a pena investir nesse namoro. Se no namoro já há tantas brigas, tantas desavenças, ele tem o direito de dizer: não é isso que eu quero para minha vida, eu não quero mais. Ele está no direito dele, não é uma questão de orgulho, é uma questão de direito. Assim como você deveria nesse momento reconhecer o mesmo. Não, eu não quero um relacionamento onde só há brigas. Você tem que parar de se preocupar se ele vai voltar o namoro ou não e pensar o que fez esse namoro terminar. Qual é o problema? Você o ama? Você acha que vale a pena investir nesse relacionamento? Provavelmente porque você é sempre a que provoca as brigas? Então, ok, sem problema nenhum. Vá se tratar, vá aprender a ser diferente. Quando você for uma pessoa diferente por você mesma, porque você reconhece que precisa ser uma pessoa melhor, ele vai ver isso. E se aí então vocês reatarem, tudo vai ser diferente. Mas agora, realmente, eu acho que ele tem razão. Ele está sendo mais objetivo que você. Ele está enxergando melhor as coisas. E é importante que o namoro, e nós já frisamos aqui, é o conhecer. A pessoa vai se ajustando ali, é um processo de avaliação, isso vale para todos os solteiros, tá? E você tem o direito de terminar quando quiser, porque você está conhecendo e ponto final. E a outra pessoa não pode se sentir desvalorizada, menosprezada, desprezada, nada disso. É um momento ali de conhecimento. Agora, também não quer dizer que está perdido, né? Porque se ela reconhecer os erros,
se ela se tornar uma pessoa diferente e acabarem essas diferenças que provocam tantas brigas, então tem aí uma possibilidade de reatarem, né? Sem dúvida. Vamos à próxima pergunta. Meu marido quer se separar e eu tenho implorado para que ele fique, mas ele tem levado uma vida de solteiro e não me dá atenção. Tenho pensado se a separação seria a melhor escolha. Bianca. Olha, amiga, o seu marido não está em condição de estar em um relacionamento. Porém, você ainda não percebeu isso. Então, cada vez que você implora, cada vez que você força a barra, você deixa bem claro, olha, pode ficar comigo, pode viver a vida de solteiro que você está levando, que eu te aceito. Então, quando você força, quando você implora, como você mesmo colocou, que você implora para que ele continue ao seu lado, a condição que você está colocando para ele, sabe qual é? Nenhuma. Você está deixando a porta aberta. Olha, vai, vive sua vida de solteiro, faz o que você quiser, que eu sempre vou estar aqui. E a verdade é, o seu marido não entendeu ainda o que é um casamento, ele não entendeu o que é um relacionamento. Então você tem que confrontar ele, colocar ele na parede e tomar uma decisão. Se ele quer levar uma vida de solteiro, então que ele leve a vida de solteiro. Mas em cima do muro não dá. E eu costumo dizer o seguinte, quando uma pessoa descobre que a outra está na mão dela, aí que ela pisa. Então essa atitude de ficar implorando não é inteligente, não. Você tem um valor, se ele decidiu assim, a escolha foi dele e você não tem que fazer o papel que você tem feito, porque não é isso que vai mudar absolutamente nada, tá bom? Coloque-se em prática, se valorize, considere que essa atitude sua não vai fazê-lo voltar atrás, nem muito menos mudar a maneira dele de pensar. Eu quero falar sobre a timidez intensa. Nesse tipo de timidez, os sintomas são muito mais intensos. A pessoa sofre antecipadamente, pensando em como vai ser a ocasião de sua exposição. Imagina e programa tudo o que pode acontecer de desagradável. Geralmente, os sintomas observados em quem tem uma timidez intensa é a tremura, o pânico, a gagueira e até mesmo esquecimento total do conteúdo de sua exposição. A timidez, tanto no seio familiar quanto no âmbito empresarial, ofusca o ser humano. Efeitos negativos da timidez que atrapalham a vida pessoal e profissional, nós estaremos falando nessa palestra e ensinando você como combatê-la. Eu quero colocar um convite que fala do assunto que nós estaremos abordando e ajudando aqueles que são tímidos, seja dentro de um relacionamento ou fora dele, como você fazer para vencer. Você se considera uma pessoa tímida? Isso tem feito bem ou mal à sua vida amorosa? Especialistas afirmam que timidez causa insegurança, baixa autoestima, medo do novo, de falar em público, dificuldade de conversar com o parceiro sobre sexo, receio de conhecer alguém, isolamento social. A raiz da timidez está na emoção e estes sentimentos atrapalham e muito a vida amorosa. Na terapia do amor, você irá aprender como vencer a timidez e todos os problemas que ela tem causado. Quinta-feira, às 20h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Se você quiser a nossa ajuda, é nesta quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 da noite, aqui na Zona Leste de São Paulo, Avenida Celso Garcia, no número 499 no Brás, 10 e 3, e no número 605, às 8 da noite. Chegamos ao final de mais uma Escola do Amor Responde. Não se esqueçam, timidez tem cura, tem jeito para você, basta você querer.
Teve jeito para o marido da Bianca. Graças a Deus, e vai ter para você também. Alunos, um abraço forte e até o nosso próximo encontro. Até lá. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.